Olá, meu nome é Michel de Oliveira Guijarro, sou aluno do MECAI do ICMC da USP, e hoje vou apresentar aqui para vocês uma prévia do projeto orientado pelo professor Dr. Cláudio Fabiano Mota Toledo para o terceiro W MECAI. Nosso projeto, intitulado PEP-Scan, é uma ferramenta de auxílio em identificação de possíveis recebimentos indevidos de benefícios por PEPs no Brasil. Bom, a gente vai passar hoje sobre a motivação, objetivo dessa pesquisa, materiais e métodos utilizados, arquitetura do projeto, resultados parciais obtidos e próximos passos. Bom, primeiramente vamos começar aqui, apontando sobre o que é a sigla PEP, caso você nunca tenha ouvido. A PEP significa pessoas expostas politicamente e está atrelada a familiares diretos ou pessoas que tiveram ou têm cargos públicos de alto escalão, como por exemplo o nosso último presidente. Por mais que ele não esteja mais no cargo, ele ainda tem certo poder e influência sobre ações e também sobre decisões, né? Então, PEPs são extremamente importantes de serem monitorados, especialmente seus processos financeiros. Já o PepScan é uma plataforma web em desenvolvimento, então esse projeto está em desenvolvimento e a gente utiliza algumas técnicas de mineração de dados e teoria de gráficos para a gente considerar dados disponíveis publicamente no Brasil e cruzar essas informações de PEPs com esses dados disponíveis e entender as conexões suspeitas de PEPs que possivelmente recebem de forma direta ou indireta benefícios do governo. Então, olhando um pouco para materiais e métodos, que a gente tem de bases de dados hoje. Hoje a gente utiliza 4 bases de dados principais nessa pesquisa. Sendo a primeira delas a base de PEP, que é uma foto lá do mês de março de 2023, em que foi disponibilizado no portal da Transparência todos os PEPs anteriores a esse período até esse período. A gente também está utilizando aqui dados de recebimento de auxílio emergencial no período de abril de 2022 a fevereiro de 2023. Já para dados de recebimento de Bolsa Família, a gente está utilizando dados aí do período de janeiro de 2013 a novembro de 2021. A gente também utiliza ali dados de CNPJ. Similarmente, ali, a base de PEP é uma foto ali da base mensal de março de 2023, onde tem empresas abertas anterior a esse período e empresas até esse período de extração. Esses dados que a gente contou ali atrás, considerando os períodos em questão, eles são extremamente volumosos. A gente está falando um pouco mais de terabytes de dados. Então, a gente teve um trabalho aí de fazer automações de pipelines de extração de dados. A gente também utilizou o web scraping. A gente realizou limpeza nesses dados, transformações, concatenações, e ainda assim a gente teve um volume bem grande de dados. Então, a gente partiu utilizando técnicas de particionamento e armazenamento desses dados. Por fim, é importante aqui apontar que o PepScan ele utiliza em grande parte o algoritmo de busca em largura, o BFS, Breadth First Search. Ali embaixo, a gente tem 2 visualizações do algoritmo, sendo a da direita o algoritmo em questão, BFS, e da esquerda outro algoritmo que a gente não está usando, mas a gente está comparando aqui, que é o DFS, que significa Deep First Search, ou em português, algoritmo de busca em profundidade. A gente acabou optando pelo algoritmo visualmente apontado ali na direita por 3 características principais, basicamente. Sendo a primeira delas a exploração em largura, propriamente dita. Então, o BFS, ele visita primeiro todos os nós do nível 1, depois do nível 2 e assim por diante. A gente também está considerando esse algoritmo por causa da estrutura de fila, ou seja, o BFS utiliza uma fila, estrutura de dados FIFO, para garantir que os dados sejam processados na ordem correta. Por fim, o custo computacional, porque o algoritmo, o BFS, ele encontra o caminho mais curto entre o nó inicial e qualquer outro nó em grafos não ponderados. Então, olhando agora um pouco para a arquitetura, como comentado, aqui na esquerda a gente tem os dados de auxílio emergencial, PEP, Bolsa Família, também de CNPJ. Aqui para cima a gente tem os dados de API de compras governamentais.
Esse aqui de API de compras governamentais a gente não está usando hoje, mas está aqui nos próximos passos para a gente passar a usar logo menos. Como comentado, na máquina local aqui a gente tem esse desenvolvimento atualmente, a gente utilizou aqui os pipelines de extração junto com o web scraping, a gente está guardando os dados em base de dados SQLite, e a grande parte do código utilizado aqui para todo esse desenvolvimento foi Python. Não foi 100% Python, a gente tem alguma coisinha ou outra em JavaScript, mas a gente está utilizando Python em grande parte aqui do projeto. E considerando aqui a aplicação web, a gente está usando o framework Flask para desenvolver isso junto com o Python, né? Então casou bastante usar esse framework. Então a ideia principal é hospedar essa solução aqui para que pessoas possam acessar externamente via um website, mas a realidade hoje é que esse projeto está somente aqui na minha máquina local. Ainda falando da arquitetura, é importante ressaltar também que a gente utiliza uma metodologia de visualização subsequente, porque basicamente aqui a gente tem as bases de dados que a gente está utilizando, a gente seleciona os dados, a gente limpa, transforma, a gente agrega os dados. Em seguida, os dados já agregados, eles servem como input para o algoritmo de mineração de dados que geram resultados e suas visualizações. A partir daí, o usuário pode ter aquela visualização e gerar o conhecimento a partir daquela, ou pode iterar na visualização, gerando assim novos inputs para o algoritmo de mineração de dados, que vai gerar novos resultados e novas visualizações dos resultados. Isso é um processo iterativo. O usuário pode ficar aqui interagindo até chegar no nível de profundidade adequada para o conhecimento esperado. Bom, é isso que a gente tem no PepScan hoje, tá? Um pouco de resultados parciais. Bom, eu vou abrir aqui o que a gente tem localmente para a nossa ferramenta. Então, olhando aqui, a gente tem algumas abas, tá, para o PepScan. Sendo a primeira dela, né, motivação do estudo sobre PEPs. A gente vai ter também uma aba onde a gente tem distribuição de PEPs por cargo e também por regiões do país. A gente também vai ter essa distribuição de PEPs não políticos também por cargo e por estados do país. Também temos, né, uma aba de auxílio de governo, onde a gente mapeia PEPs que receberam auxílios do governo diretamente durante seu período de mandato. A gente também tem a distribuição por cargo e também por estados do Brasil. A gente, nesse caso aqui, tem um mapeamento de PEPs que receberam auxílio emergencial, a gente tem a listagem desses PEPs e o usuário também pode fazer o download dessa lista, se for de interesse. A gente também tem aqui o mapeamento de PEPs que receberam Bolsa Família, nesse caso, para o período de dados que estamos utilizando, só observamos 2 PEPs que receberam Bolsa Família durante seu período de mandato. A gente tem também aqui uma aba em que a gente verifica conexões entre 2 nós. Logicamente, o intuito aqui da ferramenta é mapear PEPs, né, seja ele como ponto de partida ou ponto de objetivo lá na frente. Então aqui a gente dá como input 2 nós e a gente pode verificar se há conexão entre esses nós. Se haver conexão entre esses nós, a gente vai ter um output similar a esse, onde a gente aponta para os 2 nós conectados qual é o nível de conexão considerando o algoritmo de busca em largura. Ok? O mesmo aqui para caminho mais curto. Então, mesma estrutura aqui de input, pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, CPF ou CNPJ parcial ou completo. E a gente vai ter, então, caso essas pessoas estejam conectadas, qual é o caminho mais curto entre esses inputs. Nesse caso, né, para o input dado, que foi essa Isaura Cristina e a Glecilene Beckman, a gente vai ter aqui 2 pessoas jurídicas que estão conectadas diretamente a esses inputs e fazem ali parte do caminho mais curto entre esses inputs. Já em análise de grafos aqui, a gente tem, não no PepScan, mas a gente tem aqui uma prova de conceito, né? A gente vai ter um nó de input, né? E a partir desse nó de input, a gente vai ter nós diretamente conectados ao nó de input. As hastes vão indicar o relacionamento entre os nós conectados. E uma vez clicando em um nó, o nó clicado vai se tornar verde e o último nó clicado vai se tornar amarelo e novos nós vão
caso haja conexões diretas com nó clicados, novos nós vão aparecer. E um ponto aqui é que um novo layout desse grafo é gerado, né? A gente está trabalhando nisso ainda, mas basicamente a gente clica em um nó para explorar mais sobre aquele nó. O último nó clicado vai ficar amarelo, o nó clicado vai ficar em verde, e assim o usuário consegue explorar um pouco melhor. Aqui a gente tem um PEP conectado, quer dizer, um nó PEP conectado ao nó que foi clicado por último. Isso significa que o Vanderlan Vieira, aqui nesse caso, ele é um PEP, né? Tudo que a gente tem aqui como PEP e auxílios do governo são nós. A gente está tratando como nós, e se tem uma entidade ali relacionada, diretamente relacionada com esses nós, ou elas recebem auxílio do governo, ou elas são PEPs, né? Elas vão estar em vermelho. Então, por exemplo, aqui a gente consegue identificar que o PEP Vanderlan Vieira está conectado a várias pessoas jurídicas, e essas pessoas jurídicas podem estar conectadas a outras pessoas jurídicas ou a pessoas físicas também, como é o caso aqui da Isaura. Bom, é isso que a gente tem aqui de desenvolvimento, né, de resultados parciais. E passando aqui para próximos passos. A gente tem aqui mapeado a melhoria do recurso do caminho do grafo, implementar o caminho do grafo no PepScan, formatar alguns outputs, disponibilizar o PepScan para acesso ao público e também considerar novas fontes de dados e períodos de dados mais atuais. Bom, é isso que a gente tem para o PepScan. Espero vocês aí no terceiro WMecai. Até mais.